Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 24 para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos estar completando o nosso passeio pelo continente asiático. Ok? Vamos lá, então. É a regionalização do continente asiático. Esse quadro nós vimos na última aula e nós vamos a Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio. Nós já falamos sobre essas 4 regiões. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Ásia Meridional e o Extremo Oriente. Só para lembrar, além de falar sobre a Ásia Meridional, que é o sul, né, e o Extremo Oriente, nós vamos voltar a falar no Sudeste Asiático para explicar um pouco sobre o clima da região. Para ver isso, tá, nós vamos utilizar de alguns mecanismos. Então, nós vamos ver a Ásia Meridional ou subcontinente indiano caracteriza-se por abrigar povos indianos e indochineses. Os países que compõem a Ásia Meridional, o sul da Ásia é a Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. Então, esses países compõem a Ásia Meridional. Mas para que eu possa explicar o clima que predomina nessa região, eu vou voltar e vou mostrar para vocês que ele também influencia no Sudeste Asiático. Para isso, nós vamos ver no Mozabook. Ok? Olhem bem, observem que nós temos essas setas de azul falando monção de inverno. Olha só, janeiro. Eliane, janeiro aqui em Valadares, Brasil, é verão. Não esqueçam, olha a linha do Equador. Nós estamos no hemisfério sul. O sul da Ásia está no hemisfério norte. Então, quando é verão no Brasil, aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Ok? No inverno, essa monção, Eliane, o que é monção? Monção são ventos. O clima dessa região, ele é influenciado pelos ventos, ventos de monções, clima de monções. Então, ele sai do continente. Olha, do hemisfério norte, tá? Bem no norte, ele vem trazendo e ele vai atingir o sul da Ásia e também o sudeste aqui da Ásia. É importante a gente entender isso. Olhem bem, os ventos, se o vento sai do continente, isso significa dizer que o vento é seco. O que é esse vento? O que ele está trazendo ali? São as frentes, as massas de ar. Então, essa massa de ar é seca. E aí, nós temos aqui, agora, a monção de verão. Olha, junho, no sul, no hemisfério sul, nós vamos ter o quê? Inverno, e no hemisfério norte, o verão. E aí, o que acontece? As frentes, as massas de ar, vão sair da onde? Do oceano. Então, os ventos vão carregados de muita chuva para essa região. Então, essa região, ela tem uma determinada época do ano, muita chuva, em outra época do ano, muito seco. E isso
influenciado pelos ventos de monções, ok? Então é o clima que nós vamos encontrar nessa região. Observe que o mapa, ele não vai nem te mostrar clima de monções aqui na América do Sul. Olha, eu não tenho essa influência. Por quê? No Brasil, você não tem essa influência, tá? Essa influência nós vamos encontrar aqui nessa região. É muito importante que você observe esse detalhe. E agora, nós vamos voltar para o nosso slide. Ok? Aqui nós temos os países que compõem a Ásia Meridional. O mapa mostrando para a gente todos esses países. Lembrando, quando eu falei do clima, eu falei Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Mas aqui, o que importa para a gente é Ásia Meridional. O destaque aqui embaixo e mostrando os países. Região com quase 5 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia Meridional é uma das regiões mais populosas da Terra, reunindo uma população de 1,600 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 600 milhões de pessoas aproximadamente. A Índia é o país mais importante dessa região. Nessa região, a Índia é o mais populoso, tá? Mas não é o mais densamente povoado. E nem é, na atualidade, o mais populoso do planeta. Na atualidade, o mais populoso é a China. A região apresenta um dos piores indicadores sociais do mundo, com fragilidades na alfabetização, expectativa de vida, renda per capita e índice de mortalidade infantil. Apenas a Índia tem a economia mais estável. Então, nós vimos que os demais países, só voltando aqui, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, são países que têm uma instabilidade econômica muito grande, uma dependência dos outros países, né? E um grande número de população. A região apresenta 3 grandes unidades do relevo: a Cordilheira do Himalaia, o Planalto Deccan e a planície Indo-Gangetica. Nós vamos ver no mapa essas 3 grandes unidades do relevo e é importante a gente destacar que na Cordilheira do Himalaia nós vamos ter o ponto mais alto do planeta Terra. Acertou quem falou Everest. Ok? E aqui está ele para a gente. Eu quis colocar para vocês terem uma ideia, tá certo? Que é o ponto mais alto do planeta Terra. E aqui tem um mapa. A planície Indo-Gangetica. Olha, aqui tem a planície, tem o Planalto Deccan, tá certo? E temos o Himalaia aqui. É importante você estar conhecendo. E a planície Indo-Gangetica é uma concentração populacional muito grande. Apesar dessa região ter um grande número de população, quando eu falo aqui da Cordilheira do Himalaia, eu não estou falando de uma área densamente povoada. Por que que eu não estou falando? Olha aqui, vamos apagar aqui, né? Olhem bem, é difícil a sobrevivência humana nessas altas altitudes. Por quê? Nós sabemos que o oxigênio ele é abundante no planeta Terra no nível do mar.
nessas grandes altitudes, a dificuldade de respirar é intensa. O ar é rarefeito. Então, nós temos dificuldade. Nós estamos vendo uma vasta região que é o quê? Nós falamos anecúmena, que nós não temos condições propícias para que o ser humano venha estar povoando essa região. Considerados os aspectos econômicos, a Índia é o país mais importante. Sua população ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, possui uma renda per capita de 6.700 dólares. Porém, quando eu falo de renda per capita, eu estou falando de média. Média. Não é a realidade. Por quê? Porque existe uma discrepância, uma diferença entre ricos e pobres. Quando eu falo de renda per capita, eu pego o PIB e divido pelo número da população. Isso não significa dizer que todos recebem essa mesma quantidade. Uns recebem muito, poucos recebem muito e muitos recebem quase nada. Essa é a realidade do país. Agora nós vamos falar sobre a outra região, o Extremo Oriente, região de grande variedade de paisagens. Quais são os países que estão nessa região? China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia. É importante a gente ressaltar que é um país que tem uma região que tem um avanço tecnológico muito grande. Mas todos os países detêm esse avanço? Não. Então tem diferenças também. O Extremo Oriente apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico. O Japão é uma das maiores potências econômicas do planeta. E a China foi o país que apresentou o crescimento mais acelerado nas últimas 2 décadas, nas 2 primeiras décadas do século XXI, as últimas 2 décadas. Mas nós temos também a Coreia do Sul, Taiwan, que se caracterizam pelo seu crescimento. Tá? Podemos colocar Coreia do Sul e Taiwan como países emergentes que estão crescendo. Tá? O dinamismo de suas economias é um destaque no cenário mundial. Porém, hoje, a China só perde para os Estados Unidos, tá? E o Japão está em 3º lugar. A Coreia do Norte é um país socialista. Segundo alguns estudiosos, é o país mais fechado. Já tem estudiosos que dizem que não, que o país mais fechado é Mianmar. Mas a República da Coreia do Norte é uma república socialista, conserva uma rígida economia planificada, ela não tem altos e baixos, ela não é uma economia de mercado, tá? E de estilo soviético, enfrenta sérias dificuldades. É um país que nós não temos muito acesso às informações sociais da sua população. A Mongólia, ela foi socialista até a década de 90, atualmente é um Estado democrático, de regime parlamentarista, é um país em desenvolvimento, cuja população vive, sobretudo, da agricultura e do pastoreio nômade. Destaque, né? Pastoreio nômade. Muito da população
da Mongólia, eles ainda cultivam a cultura do nomadismo. Eles mudam de um lugar para o outro, certo? Então, esses são os destaques que nós estamos mostrando para vocês da região, né, Extremo Oriente. E essa aqui são as nossas fontes. Sobre o Extremo Oriente, tá? Nós já falamos para vocês sobre a instabilidade que existe no Japão, devido o Japão estar num lugar de choque de placas. A China, além do destaque econômico, é um país que tem atualmente a maior população, tá? E isso é importante a gente conhecer. E a China também é um país socialista, porém com abertura econômica para a economia de mercado. E a boa educação é moeda de ouro em toda parte, tem valor. A boa educação é moeda de ouro. Em toda parte, ela tem valor. Se é na Ásia, na Oceania, na Europa, na América, em todo lugar tem muito valor. Portanto, garimpe com muito empenho a mina da plataforma SMED-GV. Ok? Para acessar a nossa plataforma é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau!